Sejam bem-vindos ao nosso programa semanal, onde a gente sempre traz um convidado especial para falar sobre diversos temas que levam, claro, mais qualidade de vida para você. E dessa vez eu trouxe um cara fantástico. Se formou como médico, se especializou como cardiologista, trabalha conosco aqui no Hospital São Jorge e trouxe um sonho para Barretos, que ele está prestes a concretizar. Bem-vindo, Dr. Web Chad, que é meu colega médico e, claro, meu primo. Obrigado pelo convite, Dr. Jorge. Fico muito feliz de participar dessa conversa e estamos à disposição para mostrar esse novo serviço. Web, me fala uma coisa, cara, como que foi essa parte de ser médico? Você sempre quis ser cardiologista? Onde você se formou, cara? Como que nasceu esse sonho dentro de você? Desde criança, convivendo com muitos médicos na família, entre eles o seu tio, o seu pai, que é foco de inspiração, sempre presente no hospital, sempre acompanhei ele, então isso me motivou a ser médico. Então a gente começou a estudar, trabalhar para realizar esse sonho. Entrei na medicina, na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, em 2011, formei em 2016, onde decidi ir para a área da clínica médica. Fiz 2 anos de residência de clínica médica. Você fez em Catanduva, né? Em Catanduva. Legal. E me apaixonei ali pela cardiologia e pelo serviço de hemodinâmica, que a gente já vai falar daqui a pouco. E aonde que você fez a parte de cardiologia? Aí cardiologia, saí de Catanduva, fui para Ribeirão Preto na USP, fiz 2 anos de cardiologia e depois desses 4 anos de especialização, decidi fazer mais 2 em hemodinâmica e cardiologia intervencionista também na USP. Legal. Você se graduou recente e trouxe para Barretos, como área de cardiologia, um serviço que sempre foi um sonho que você teve ali durante a residência. Cara, conta pra gente aí o que é a hemodinâmica, o que faz isso para o paciente, quais as indicações, como que a população pode se beneficiar desse serviço? Exatamente. Atualmente no Brasil, em Barretos e no mundo, a doença que mais mata são doenças cardiovasculares. Então, AVC, infarto, são o que mais leva pessoas ao óbito. Mais do que câncer, mais do que acidente, é a principal causa. E assim, eu vou até fazer um adendo, quando a gente pega o gráfico mesmo sobre a morte da população, a doença cardiovascular, que é a primeira, ela é maior do que a segunda e a terceira juntas, né? Sim. Essa incidência alta, né? Ela é bem prevalente aqui na população. Para isso, existem formas de tratamento e prevenção específicos, que antigamente eram de cidades grandes, como São Paulo, depois foi para cidades como Ribeirão Preto e agora, graças ao Hospital São Jorge, estamos trazendo para Barretos serviço de hemodinâmica, que é aquele serviço dedicado na prevenção e tratamento de doenças como infarto, AVC, doenças vasculares, entre outras. Cara, me fala uma coisa aí para o pessoal saber também. A doença cardiovascular, né? Doença arterial coronariana ou doença arterial periférica, como ela se instala desde o começo e se existe alguma coisa que o pessoal pode fazer, por exemplo, para evitar essa doença de se instalar? Existem vários fatores, alguns que nós chamamos de fatores modificáveis e outros fatores não modificáveis. Fatores não modificáveis, como genética. Tem um pai, uma mãe que infartou, que tem doença do colesterol, que tem hipertensão, diabetes. Isso é um fator que não conseguimos mudar. Porém, existem fatores que nós conseguimos alterar e prevenir e tratar a doença, como atividade física, alimentação saudável, em casos selecionados com acompanhamento e exames de check-up, remédios são importantes e os exames de check-up para prevenção de infarto, AVC e essas doenças. Quando que uma pessoa deve começar a fazer, por exemplo, o check-up da parte cardiológica? Qual idade? E se a parte genética infere alguma coisa de risco para ela começar antes do que uma população normal? Primeiro que, em relação ao fator de risco, pressão alta, hipertensão. Isso, toda consulta, independente da idade, deve ser visto a pressão. Então, a aferição de pressão ela é realizada em toda a faixa etária, em toda consulta periódica. Agora, pessoas que tenham história familiar ou fatores de risco, esses que nós falamos, acima de 18 anos já é recomendável já iniciar um acompanhamento pelo menos de 5 em 5 anos para aqueles que não têm sintomas ou a qualquer idade de pessoas que têm sintomas, como dor no peito, falta de ar, cansaço extremo. Fantástico. E a gente sabe, por exemplo, os níveis de colesterol para pessoas, por exemplo, que têm histórico familiar positivo, para pessoas que têm outros fatores envolvidos ali, eles se diferem em relação ao que se precisa saber, né? Às vezes as pessoas se baseiam somente naquele exame laboratorial, naquela escala de avaliação. E existem outros tipos de avaliações, né? O quão importante é a gente
falar isso para as pessoas, para elas saberem que não é só ver aquela escalinha que vem nos exames laboratoriais. Exatamente, você falou tudo. Muitos pacientes que chegam para mim são pacientes já afetados por doença coronariana, depósito de gordura no sangue. Então, esses valores de referência não servem. Então, às vezes servem até para confundir. Sim. Às vezes passam por alguém que não está atento em relação a essas outras doenças, falam, mas seu colesterol está bom, pode parar de tomar o remédio. É aí que começa o desafio nosso, de esclarecer para essas pessoas que não serve o valor de referência. Sim. Eu trabalho no meu consultório muito com a parte de medicina do envelhecimento saudável, medicina integrativa, né? E eu passo isso para os pacientes, o quão importante é a gente ter uma condição de tratar e prevenir doenças antes delas realmente acontecerem, né? E a doença coronariana é uma delas, né? Como diabetes, hipertensão, obesidade, né? Que está muito prevalente hoje em dia. E quando você pega normalmente esses pacientes que às vezes procuram um cardiologista já numa fase avançada da doença, né? Você orienta o resto dos familiares, por exemplo, sobre a necessidade, se aquele paciente tem um risco positivo de todo mundo fazer uma avaliação? O histórico familiar é um dos fatores mais importantes. Então, quem tem um histórico familiar, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, filhos, que tem doença coronariana que eu falo é depósito de gordura no sangue dentro do coração. Esse depósito pode acontecer em veias do pescoço, das pernas, em qualquer lugar. Então, quem tem esse histórico deve precocemente procurar ajuda. Claro, que nem você muito bem falou, nós procuramos no hospital e na medicina prevenir com que esses pacientes evoluam com infarto, com AVC. Claro, nós precisamos prevenir isso. Então, orientação com remédio, medicamentosa, orientar a atividade física, isso é muito importante. Cessar o tabagismo, né? Cessar o tabagismo, isso é muito importante. Mas a partir de agora, para aquelas pessoas que mesmo assim evoluem para infarto, nós aqui do São Jorge estaremos preparados para acolher e tratar esse tipo de paciente. Então vamos falar do infarto então, né? A paciente desenvolveu uma doença cardiovascular, né? Arterial coronariana especificamente, que a gente vai falar. Então formou a plaquinha de colesterol na artéria, aquilo lá foi evoluindo até ter uma obstrução, né? O infarto, como se ele manifesta no paciente? Basicamente, esses fatores que nós falamos, idade, fatores genéticos, fatores modificáveis como tabagismo, diabetes, hipertensão, vão ao longo do tempo fazendo com que as veias façam depósito, as artérias especificamente, façam depósito de gordura dentro da artéria. Isso, ao longo do tempo, vai obstruindo a artéria. Então, uma lesão que inicialmente era pequena vai progredindo se não tiver os controles adequados desses fatores. Até certo ponto, onde essa placa pode romper e fechar completamente a artéria, levando a um infarto. Existem alguns tipos de infarto, desde infarto que nós chamamos sem supra ou com supra, que é identificado no eletro no hospital. Isso não tem como diferenciar fora do hospital. É por isso que é tão importante saber e conhecer os sinais de um infarto, como dor no peito, falta de ar, formigamento, são os principais, náuseas, sudorese, que é suar, ficar suando. Isso são os fatores que chamamos de fatores de risco para ter um infarto, para aquela pessoa que se apresenta com um infarto. É importante a gente falar que a dor no peito é tipo um aperto, né, que aperta, e que alguns pacientes, tipo diabéticos, né, eles não têm necessariamente a dor no peito, eles podem manifestar com dor em outras localizações. Né? Isso é muito importante e muito comum. Diabético, mulher e idoso, claro, transplantados, como o caso do Faustão, essas pessoas podem não sentir a dor do infarto, ou seja, pode não sentir nem dor. A pessoa pode sentir só falta de ar, formigamento. Então, sintomas agudos precisam ser identificados no hospital com o exame de sangue e o eletro. Ótimo. E a irradiação da dor também, né? Ela pode vir para o braço e também em outras localizações, né? Uma coisa que é muito típica, pouco falado, porque não acontece muito, mas quando acontece, é certeiro, é aquela dor que irradia para a boca, para a mandíbula. Né? Então, dor que irradia para a mandíbula, seja iniciada no peito ou não, precisa ser trazida urgentemente para o hospital. Então, beleza. O cara desenvolveu a doença coronariana, infartou, fizemos um diagnóstico. Qual que é o melhor tratamento que a gente chama de padrão ouro para a doença? Aí, no pronto-socorro, a gente vai identificar o grau, a gravidade do infarto. Dos níveis mais graves de infarto, agora vamos ter à disposição um serviço de hemodinâmica, onde a gente consegue, com uma punção,
uma entrada, uma agulha na artéria, a gente anestesia a pessoa acordada, entra com uma agulha na artéria e vai até o coração. Identifica todas as artérias do coração e vê se tem alguma que está fechada. Se alguma estiver fechada, a gente na hora já pode iniciar o tratamento e colocar uma molinha, o famoso stent, e abrir a artéria, cessando o infarto. É importante a gente falar que a hemodinâmica, né, tudo isso que a gente pode fazer, ela serve não só para o infarto, mas também para a prevenção, né? Aquele cara que tem uma doença já avançada e que realmente tem o depósito de colesterol, que está querendo entupir, e o médico cardiologista ele consegue prever, né, isso daí através de exames e iniciar um tratamento preventivo, né, onde a gente consegue evitar o risco de infarto, né? Excelente. Eu, às vezes, me deparo com pessoas que querem fazer, por exemplo, cateterismo sem necessidade. Claro, as pessoas que não têm necessidade não têm indicação de fazer o cateterismo. Porém, em alguns exames ou avaliação médica de um cardiologista, pode-se indicar o cateterismo para avaliar se há obstrução na artéria e assim tratar ou não, conforme a obstrução, prevenindo o infarto. E antigamente o cateterismo era uma coisa que inspirava mais riscos ali, né? Hoje, depois que evoluíram as máquinas, as técnicas, né? Qual que é realmente o risco que o paciente corre? Se ele existe, como que ele terá certeza em relação à porcentagem desses riscos? De um cateterismo simples, ou seja, de um exame, principalmente quem eletivo, quem vem de casa para fazer esse exame, esse risco é menor que 0,1%. É um risco muito baixo, existe, mas é muito baixo. Agora, já de um infarto é um pouco maior. Um infarto é grave, o infarto mata. Não é o cateterismo, sim o infarto. Sim. Se pegarmos, daí. se pegarmos a prevalência aí de mortalidade, que é o nosso pior desfecho, de alguém que infarta e não vai para o cateterismo, é inúmeras vezes maior do que quem não vai. Sim. Então, a partir do momento que ocorre um infarto, um quadro agudo, os riscos do procedimento são, sem sombra de dúvidas, Tem menores. como comparar, né? Exato. A gente sabe que existe um outro tipo de tratamento, né, como a trombólise. Existem estudos que comparam os dois, né? Qual que é o mais indicado no momento mais agudo da doença? Sempre que disponível, o serviço de hemodinâmica é superior, sempre. Existem estudos que comprovam que em lugares que não tem hemodinâmica, nas primeiras 3 horas de dor, você pode realizar com segurança o trombolítico, que é o remédio que abre a artéria, em casos de supra, no único tipo mais grave de infarto. Porém, esses pacientes têm até 24 horas para fazerem um cateterismo. Se apenas realizar o remédio para abrir a artéria, que é o trombolítico, e não forem em 24 horas para cateterismo, o risco é o mesmo. Então, existe realmente essa comprovação. Porém, todos os pacientes em menos de 24 horas devem ser, em locais que não têm o serviço disponível, transferido para um serviço que tenha a hemodinâmica. A gente está falando tanto da parte cardiológica, da máquina, né, em relação ao cateterismo. Que outros procedimentos a gente consegue fazer com um serviço desse? Aqui eu falo com autoridade em relação à parte cardiológica. Porém, a máquina ela é disponibilizada também para serviço neurológico, radiointervencionista e vascular. Então, problemas de carótida, pessoas que têm AVC por origem de carótida, de oclusão de carótida, por exemplo, pode-se colocar stent, angiografia cerebral. Então, quem tem aneurisma cerebral, a gente consegue identificar e tratar sem a necessidade de cirurgia. Doenças vasculares, como quem tem dificuldade de andar, dor para andar, obstrução arterial, conseguimos fazer via cateterismo. E embolização, uma pessoa que tem algum sangramento interno, a gente consegue, por via do cateterismo, identificar o local do sangramento e embolizar, fechar o ponto de sangramento, sem necessidade de cirurgia. O objetivo desse serviço é ser minimamente invasivo, ou seja, substituir procedimentos cirúrgicos grandes com um maior risco de morte. Sim, isso não só traz um benefício para o paciente, como uma qualidade para o serviço, né? Sim, claro. E aqui a gente vai contar com serviço com especialistas da neurologia, a princípio é o Dr. Guilherme Nakiri, de Ribeirão Preto, da USP, excelente, da parte vascular, que é o Dr. Kleber Pita. Então, vai ter a parte intervencionista completa. Ótimo, legal pra caramba isso aí, cara. E me fala uma coisa, você falou pra mim que você sempre sonhou em trazer, depois que você formou o serviço de hemodinâmica pra cá, né? Como foi a construção disso e quando que vai inaugurar para todo mundo saber e poder saber com segurança que se caso acontecer alguma coisa, eles têm um serviço bom aqui? Sim, quando eu me formei,
é uma área que é muito específica. Como disse, ela ocorre mais em cidades maiores, como Ribeirão Preto, São Paulo. Então, quando eu me formei, houve uma tendência grande de ficar em cidades grandes. Então, isso afastaria um pouco o sonho da cidade de Barretos ter um serviço desse no hospital tão grande. Porém, a gente tem que ter um foco, tem que saber onde quer chegar. Minha paixão é Barretos. Então, optei por sair dessas cidades e vir para cá, trazer esse serviço para cá. Então, instalando essa máquina, começou esse processo muito tempo atrás, com negociação de máquinas. A partir desse ano, destruiu um setor antigo do hospital, reformou, tudo novo, desde as paredes, todas as estruturas novas. Então, desde o começo do ano, foi implantando esses tijolinho por tijolinho, até chegar nesse ponto. E acredito que nos próximos 15 dias deve estar inaugurando o serviço aqui de hemodinâmica e Essa cardiologia. máquina, ela é boa, cara? Tem comparações em relação a qualidades de máquina? Existem marcas, algumas grandes marcas, entre elas eu cito 4, que é a Philips, GE, a Canon e Siemens. Entre elas tem algumas diferenças, algumas preferências entre uma pessoa e outra, mas é quase unânime essa marca, a Philips, que trouxemos para cá. O problema é que ela é bem mais cara do que as outras. Então, o investimento para se trazer uma máquina dessa é maior. Mas, nesse momento, um serviço tão importante para Barretos não deve se observar em relação a valores, assim, sobre o melhor. Então, foi optado por trazer o melhor para Barretos. E existe, entre a Philips, níveis de máquinas. Essa que trouxemos para cá, atualmente não estava disponível na região interior do São Paulo. Obtiveram da FAMERP, compraram uma, já instalaram. Da USP de Ribeirão está comprando. Nós vamos ser a segunda do interior de São Paulo, aqui da região, a ter essa máquina disponível a serviço do público. Fantástico, cara. Parabéns aí por ter acreditado no sonho, de ter acreditado no desenvolvimento de uma cidade, né? Eu me sinto orgulhoso, cara, não só de ser seu amigo, como seu primo, e saber que você está crescendo, se desenvolvendo bem. E, cara, fantástico ver isso, viu? Parabéns. Para o São Jorge, isso aqui é algo do São Jorge que vai crescer para a população, para os pacientes do Hospital São Jorge. Então, é com carinho que a gente entrega para a população que nós prestamos serviço. Show de bola, cara. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, eu. Agradecer demais aí a tua presença. Falar pro pessoal que, se vocês não conhecem, é o Dr. Abishad, cardiologista, hemodinamicista. É um prazer meu e de vocês um dia conhecerem ele. Então vem pra cá, trabalhe conosco no hospital. E claro, eu acho que você tá fazendo isso por amor à profissão, né? Por carinho que você tem à população e ao serviço de medicina também, né, cara? Eu vejo todo dia quando eu vou trabalhar, cara, sempre satisfeito por fazer o bem pro paciente, poder ajudar as pessoas. E a gente ter um carinho em relação ao pós, né? A gente vê a pessoa saindo bem, né? Recuperando daquilo de que gerou a patologia dela. E trazer um serviço desse para Barretos é fantástico, viu? Fico muito feliz de participar, de poder participar ativamente desse processo e espelhado nas suas atitudes que também me motivam. Fico muito feliz e muito honrado em ser seu primo e seu amigo. Imagina. Show de bola. E agradeço vocês por estarem presentes junto com a gente também nessa semana e falar que a cada semana nós disponibilizamos um vídeo com um convidado para levar informação para vocês. Então acompanhem aí, entrem no Instagram, curtam, interajam conosco e ganhem mais conhecimento para o seu dia a dia. Até a próxima semana. Um grande abraço.